Alexandre, como é formada a tropa da Polícia Catarinense? A tua experiência quando tu entraste em 2006 e ao longo dos 6 anos que tu estiveste lá? Bom, como eu entrei para numa situação tendenciosa ao qual a conjuntura da polícia estava com um ganho econômico bom e pela questão de também acesso à educação pública superior, me espantou muito saber que do meu pelotão de 50 homens havia três que eram da cidade onde iriam trabalhar, haviam três dos 50. O restante eram todos do interior do estado, mas não é um interior próximo, é um interior agrário mesmo. A pessoa, a experiência antes de você conhecer ali o aluno soldado, ou o que você fazia antes, como foi, as respostas eram, eu achava aquilo muito impactante, porque a resposta era: plantava feijão, eu trabalhava na lavoura com meu pai. E a questão também que muitos deles, meu tio é policial na cidade pequena tal. E eles veem aquilo como uma situação de conforto e uma situação de acesso fácil a sair da condição agrária, né? De sol a sol, e essa questão. Por isso que eles viam a academia militar como fácil, porque a questão física deles já era natural e cotidiana, não havia muita mudança nisso. E um ou outro vinha de um grande centro brasileiro, que a pessoa tentou alguns concursos e talvez o da polícia foi o mais favorável. Para mim foi favorável de uma forma, para ele de outra. Mas esse cenário aí de pessoas que vêm de muito longe, mesmo dentro do estado, para trabalhar, né, para atuar como policial, desvirtua um pouco do ideal da polícia comunitária? A polícia comunitária teria um caráter daquele que conhece o seu próprio território, né, e trabalha por ele, dentro dele. No, O que você acha disso? A questão da pessoa, ela ser nativa do local onde ele exerce a função de policial administrativo, é boa, porque ele estudou no colégio local. A diretora conhece ele, o corpo docente que educou o irmão dele, o primo dele, e você tem mais amor de patrulhar. Você não vê aquilo como Estranho. mais ocorrência. Você vê, não, eu quero ajudar. Tem mais o caráter de ajudar alguém. A pessoa que vem do êxodo rural para trabalhar ali, ele incorpora muito a questão do policial operacional, que é interpretado como truculento. Então é muito mais fácil para uma pessoa que não tem raiz ser truculenta. Ela não tem amor, afeto por ninguém do meio. Tanto essa realidade acontecia nas praças quanto no oficialato. Tanto que não era nem orientado a um oficial da localidade ficar. Essa condição da polícia militar catarinense deixa a sociedade muito afastada do policial. Porque, ora, você trabalha na maior cidade econômica do estado, mas a pessoa tem a visão de sociedade de uma cidade de 1.000 habitantes, ou uma cidade de 30 mil habitantes. O que isso prejudica muito a questão do policial comunitário. Porque ele vai querer cumprir a missão. A missão é não dar alteração. Toda missão é não dar alteração. E que a população não reclame mais. Nesse sentido, ele não vai lá para realmente, efetivamente ajudar. Ele vai lá para tentar apaziguar o ânimo da população. E a questão da segurança continua igual. Não vai mudar. Você tem alguma experiência em que você consegue expressar isso, essa diferença do comando exógeno ao lugar, estranho ao lugar, e você atuando num lugar que era comum a você, que você conhecia as pessoas? Há algumas histórias, sei lá, em estádio de futebol, escola, algo que Bom, exemplifique isso? já começa que a pessoa que ela mora numa cidade que tem muita migração, ou uma cidade que tem muitos habitantes, tem vários estereótipos de cidadão. Tem um cidadão que é esportista, tem um cidadão que anda com uma roupa mais larga, tem um cidadão que é de igreja. A pessoa que é de uma comunidade pequena, ela já não tem tantos estereótipos. E ela entra no bizu da tropa, que é pejorativo e que... Como o bizu da tropa?
O bizu da tropa é um conselho, né? Ó, o soldado ali já tem um conselho, já que a tropa já deu. O pessoal daquela rua é vasilha. Resume-se assim. Não tem a questão da cultura, daquele jovem. Eles não viveram aquele processo que aqueles jovens vivem. Era outro processo, era um processo agrário. Muitos eram de famílias tradicionais dos locais de origem. E todas têm o mesmo padrão. Todos têm o mesmo padrão. É muito difícil para esse tipo de soldado encarar uma pessoa diferente dele, uma pessoa tatuada, uma pessoa que usa um corte de cabelo diferente, uma pessoa que usa uma roupa diferente da dele, ou que tem um linguajar mais coloquial que o dele, encarar como uma pessoa que seja efetivamente do bem. Ele pega esse jargão que vem dos policiais mais antigos, essa turma do 38, e ele resume a sociologia, ele resume a psicologia como vasilha, vagabundo, sai daqui. E assim não se há uma proximidade da tropa com o cidadão, porque não há conversa. Mas aquela história, uma história que você já me relatou sobre parar uma briga no estádio de futebol em Joinville. Como é que foi aquela situação? Bom, como eu sou natural daqui, tenho minha família toda aqui, vivi em vários bairros aqui, conheço muitas pessoas. E com certeza muitos deles fazem parte da torcida organizada do único time local. Diferente de outras cidades, aqui só tem um time de futebol. Então a briga é do time local com o do outro município, não vai haver a briga interna, eles são unidos. E como o policial tem essa questão da torcida organizada violenta, porque não há diálogo com eles, quando o jogo acaba, se orienta ao cidadão que saia do estádio. Se orienta que ele saia do estádio, e nesse sentido a tropa se dispersa um pouco do comando, né? E não tem rádio para todos, e muitos, como estão de escala forçada, que é uma realidade... Bom, escala é documento público, né? Basta o pessoal ter acesso a esse documento. O pessoal trabalhava 12 horas na viatura, era escalado, trabalhava sexta-feira à noite das 19 às 7, ou sábado à noite, né? E já era escalado 1 da tarde, 3 da tarde no jogo. Uma situação que o profissional estava com muita vontade de ir embora. E até era uma questão, cidadão, saia. Nesse dia tinha uma briga com a torcida adversária. Você lembra o jogo? Era Joinville? Não me recordo se era. Acho que era Avaí, se eu não me engano. Tá. Mas lembro que das áreas de cadeirantes, um ponto do estádio observa o outro. E o oficial viu que eu estava sozinho ali e estava vindo, toda organizada pelo outro. Pelo outro flanco do organizado estádio. Do Joinville. E como o policial é odiado dentro da cidade, não interessa se ele é policial daqui ou se não é. Ele vai, o coitado do soldado, né, vai ser atropelado. E ele mobilizou todo um efetivo. Mas naquela condição ali de passar o cimento, muitos eu conhecia. E começamos a conversar. Pra quê? Não, mas você me entende. Você sabe que o que eles fizeram, que havia uma questão desse time ter matado um torcedor joinvilense alguns, se eu não me engano fazia 1 ano até, mas era uma mágoa muito grande que eles tinham. E começamos a conversar, e na época ali os primeiros da linha ali já apaziguaram os outros. Não, mas calma, ele é legal. E eu não precisei, né, tirar a tonfa, que era o equipamento, nada, e comecei a caminhar com eles até o local que eu passaria o portão que eu iria para a ala da polícia. Quando chegou nesse momento, estava tudo um efetivo mobilizado. Aquilo me chamou muita atenção. Achei legal da postura do oficial que se preocupou comigo, mas eu achei incrível como ele mobilizou muitas pessoas, imaginando que ia ter uma turma, um confronto, e ele ia ter que chamar um apoio. A capacidade de diálogo não foi nem levada em consideração ali, né? Essa questão me chamou a atenção porque o diálogo com a torcida não há. Porque não se tem diálogo nem com o soldado. Você escala ele com sono, você acredita que o sistema é violento, você não aceita parcerias de... Bom, por que eu, como oficial de polícia, estou desguarnecendo uma cidade
para deixar um estádio, né? Nessa experiência que você teve, por exemplo, nesse caso específico de estádio de futebol, existia algum tipo de protocolo, por exemplo, algum tipo de reunião prévia com responsáveis pelos diversos setores de torcida, torcida 1, torcida 2? Havia com se eu não me engano, era um major na época que fazia essa reunião. E até inclusive após esse episódio do estádio, o pessoal da organizada comentou com esse major. Imediatamente, quando ele me viu passar no batalhão, ele já olhou para mim: eu odeio teus amigos. Já foi o primeiro contato dele. Não foi de, pô, você é um elo, né? Pô, você pode apaziguar, fazê-los entender. E não tem essa política, né? Você viu que, na verdade, impera uma noção de confronto, é isso? É, porque o militar ele tem o conceito de inimigo. Se ele não tiver inimigo, ele deixa de existir. Tá. Ele não é, ele tem essa questão da comunitária, da cidadã, mas isso aí é simplesmente política pública para conversar com a associação de moradores. Mas a essência, a cultura da caserna, o militar se sentindo militar, o sentimento de ser militar, ele necessita de um inimigo ou de uma soberania. Como a polícia militar não tem uma soberania, porque afinal de contas é o exército que exerce esse papel, só sobrou para ele ter inimigo. Nesse quesito, se ele perder o inimigo, ele perde a identidade dele, né?